sobre transmitir a alegria. Não era luz ainda, era a alegria. E eu dizia, o meu propósito é chegar e fazer diferente. Pra quem não vivenciou, não sabe. E aí olha, quando tipo, putz, eu entendo, eu imagino. Não imagino. Pra quem não vivenciou, não imagina, né? Porque às vezes a gente fica questionando a decisão médica, tá? E nesse caso, eu acho que o médico tentou fazer o melhor pra mim, tá? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Saindo da Matrix. É o podcast que você vai aumentar sua consciência através de todos os insights e convidados que a gente traz aqui dia após dia. E hoje a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. E nada mais do que a gente falar sobre o cuidado e saúde da mulher. Para isso, a gente está com duas convidadas aqui hoje. É o primeiro podcast aqui com entrevistados duplo, para falar mais sobre essa conexão, autocuidado entre o corpo, a mente, o espírito e tudo isso. E hoje a gente está aqui então com a Valéria Polites. Muito obrigada, Valéria. Com a Isa Luz, até no nome. E para fazer aqui uma apresentação, a Isa Luz é enfermeira formada pela UFPR, com ampla experiência em oncologia e cuidados paliativos, docente e líder por natureza. É fundadora do Instituto da Humaniza, um espaço onde vocês vão saber muito mais aí o que ela faz lá. É um movimento de humanização na saúde. E também da marca Isa Luz Semijoias, que nasceu do propósito de iluminar a autoestima e a essência feminina. E também aqui a gente está conversando hoje com a Valéria Polites. É argentina, arquiteta de formação, é pós-graduada em gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes, mora no Brasil há 25 anos, é casada e mãe de 2 filhas, comunicativa, analítica e movida pelo lema do livre-arbítrio. Acredita que toda escolha traz aprendizado e transformação, e vai contar um pouquinho da história dela, da onde que vem tudo isso e como é um tema muito relevante para o Outubro Rosa. Então sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. E a gente vai falar sobre várias coisas. E para você que está aí escutando a gente, já dá o like aqui no conteúdo. Segue aqui as meninas, a gente já vai colocar o @ aqui embaixo e também já compartilha esse material, compartilha esse podcast com mais pessoas pra gente levar todo esse conhecimento que não tem que ficar só aqui, ele tem que fluir pro mundo. Bora. Então, meninas, Isa, primeiro, toda essa trajetória que foi marcada pelo cuidado, pela sensibilidade e desde uma vida, não é à toa que tudo isso transcende, que a gente brinca que é luz além do nome, literalmente. Essa experiência que você tem de vivência, principalmente aí em oncologia, como que fez o teu olhar de ver o mundo? Como que ele mudou? Através de tantas partidas e tantos momentos que não são fáceis de passar ali. Então, Ludi, primeiro quero agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui. E já respondendo essa primeira pergunta, eu quero te dizer assim, que o meu propósito é transmitir essa humanização, essa vivência mesmo do que eu tive com os pacientes na área do câncer e na área dos cuidados paliativos, né? Então, eu cuidei de crianças, adultos, adolescentes, homens, mulheres. Então, passar por essas áreas me fez realmente, Lourdes, claro que eu já era desde criança uma criança muito sensível, assim, né? Uma criança que já cuidava das plantinhas ali, então mãe, pai, enfermeira, avó, enfermeira. Então, o cuidado já fazia parte de toda a minha família desde pequenininha, né? Então, mulheres muito fortes, muito batalhadoras, que não tinham tempo para ficar doentes, né? Nem olhar para si, olha só, né? E aí eu segui um pouquinho do caminho delas e fui para a área do cuidar também, porque não foi uma escolha minha, foi algo do meu coração. Já era um propósito, só que eu não sabia, não entendia sobre propósito e sobre missão naquela época pequenininha, né? Então, e passar com esses pacientes, e logo que eu entrei na faculdade, eu passei por saúde da mulher, por saúde da criança, e a minha mãe dizia, já que vai ser enfermeira, coisa linda, né? Seguiu a profissão da mãe, então vai fazer bebê nascer.
E o primeiro bebê que eu vi nascer, eu olhei assim e eu falei... Não é pra mim. Lindo, 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 maravilhoso, mas não é pra mim. E posso te dizer uma coisa? A primeira vez que eu escutei falar de oncologia foi sobre o BRCA1 e 2, câncer de mama e todos os cânceres no colo, no corpo da mulher. Foi a primeira vez que eu olhei pra essa matéria e que eu me apaixonei. E ali eu sabia que era aquilo que eu queria pra mim. O câncer como um todo, a área da oncologia, faz parte da saúde do adulto, né, Lud? Então, em saúde do adulto, a gente mexe com todas as faixas etárias, sexo feminino, masculino, todos os gêneros. Então, eu queria algo no meu coração que abrangesse todas as áreas do cuidado, do corpo humano. E a oncologia é isso. Porque nós temos que entender de todos os sistemas. Sistema respiratório, circulatório, sistema neurológico como um todo. O que os fármacos fazem dentro do corpo, para onde eles vão, qual é o órgão que excreta, enfim. Tudo isso. E aí, quando eu escutei falando sobre mulher, mais com foco no câncer de mama, de ovário, enfim. Eu olhei e eu falei, é isso. E aí, meu primeiro trabalho foi sobre câncer, Lud. Já na faculdade, primeiro trabalho, a primeira escrita que eu tive na faculdade foi sobre oncologia. Os meus estágios já foram voltados para a saúde da mulher e transplante de medula óssea. Um ano todo eu passei. E o que eu sentia lá? Eu sentia que por algum motivo, e não era luz ainda. Eu sempre fui luz, porque a Isabela Cristina dá luz, Kowalski, né? O nome. Mas eu não usava. Eu não entendia, não fazia essa associação ainda da luz, né? E todo mundo dizia assim, onde tem tristeza, você aparece sorrindo. Aí você conta uma piada, aí você você pega na mão e assim, né? Sempre tinha uma coisa assim que a gente, sabe? Então, assim, desde das coisas de fazer o último desejo, ou de estar ali com os pais, porque aí eu via para além daquilo, porque eu via que aquele paciente, ele precisava dos familiares. Ele precisava daquela família ali. E muitas vezes a família já estava cansada, já estava sensibilizada. Então eu dizia, vai descansar. Eu me arrepio, tá? Porque eu dizia assim, vai descansar e dá o bebê pra mim. Né? Teve bebê que começou a falar ali comigo, sabe? A primeira palavra, assim. E é difícil, que é bem o que você perguntou, o que você sente. Então, esse bebê, a primeira palavra que ele falou foi dói. Porque tava doendo. Então, não tem como não tocar a tua alma. De uma forma muitas vezes você sabe o que vai acontecer e o que tá perto, mas você consegue ajudar aquela mãe a ela ir um pouco para casa, a ela confiar no teu trabalho, entregar o filho dela para ti. Você poder abraçar aquela mãe, né, em todas as horas, você poder preparar aquele momento. Ninguém se prepara, né? O cuidado paliativo, não é assim. Mas pelo menos você abraçar e dizer, fica com teu filho agora, porque chegou o momento. Então é essa sensibilidade, sabe? E não só para criança, tá? Então, para todo mundo, para mulheres, que a gente vai falar aqui agora. E é um pouquinho disso, e é sobre transmitir a alegria. Não era luz ainda, era a alegria. E eu dizia, o meu propósito é chegar e fazer diferente. Porque igual todo mundo faz, Lud. Porque o mecânico é muito fácil fazer. Sim, o automático, né? E é um pouco disso, sabe? Essa é a minha vida, essa é o começo da minha história. E assim, a gente vai falar que é legal esse tema, mas ele é muito difícil, né? Porque pra quem não vivenciou, não sabe. E aí olha... Quando tipo, putz, eu entendo, eu imagino. Não imagino. Que pra quem não vivenciou, não imagina, né? Já pra quem vivenciou... e aí, assim, pra quem tem alguém perto, a gente fica meio sem saber o que falar, sem saber o que fazer. É uma coisa muito difícil de lidar. Naturalmente, porque... É muito sensível. É muito sensível. A gente não tá acostumado com esses temas, morte, doença. E isso pega a gente porque é a base, né? A saúde é a base. Quando não tem, não adianta. Não tem nada que... Mas não. Não, exato. Veja, a gente vem de uma cultura, né? Onde existem vários tabus. Um deles... Depois a gente vai falar sobre saúde do homem e tudo mais. Sobre sexualidade para nós mulheres, menopausa e tudo isso, envelhecer. E o outro tabu...
que é muito forte é sobre morte, morrer, né? Então, você trabalhar com câncer é muito difícil e pesado, porque só a palavra câncer já pesa, né? Então, quando você recebe o diagnóstico, quando entram, né, e parece nos filmes, né, entram todos aqueles profissionais, sempre vêm acompanhado e vão te dar um diagnóstico. Então, parece que ele tá te dando uma sentença de morte. Sim. E isso fica muito na cultura da sociedade, ainda hoje, porque não deveria ser assim. Mas nós temos essa cultura dentro do Brasil, porque no Brasil, né, a gente trabalha dentro do tratamento. Não é no prognóstico, na prevenção como é lá fora. É isso que a gente ia falar. Né? E aí é muito. E aí a gente queria escutar um pouquinho, Valéria, da tua história, assim. Sim, eu queria comentar assim, que não é só no Brasil, né? Eu acho que é um pouco de falta de recursos dos países, né? Os subdesenvolvidos, ou que não chamam nem o terceiro mundo. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Mas então eu acho que isso, essa falta de ter um cuidado, um preventivo, né? E é bom quando você pega, por exemplo, no meu caso, graças, né? Eu tenho que agradecer ter pego a tempo, né? O meu diagnóstico. Então, eu já me adiantei um pouquinho. Eu tive câncer de ovário, mas eu acredito de que foi também um pouco nas emoções, nos sentimentos. Tem tudo a ver com imunidade, então a imunidade caiu. E eu acredito de que teve a ver com uma situação anterior ao descobrimento do meu câncer. Eu tive uma situação muito forte antes, uns 3 meses antes. De quando você descobriu? De quando eu descobri. O médico fala assim, é uma célula, o médico fala de forma direta e fria, né? Técnica. Uhum. Não é humanizado. Então, ele te fala muito claro, ele fala humanizado e agora estou falando... Não é humanizado. Nada. Entram a equipe de médicos te fala, você tem que estar acompanhado. Você vem acompanhada. Esse vem acompanhado, você já sabe Você que não é já nada sabe. bom. Não é nada bom. Então, ele chega e te fala, não, é uma célula que se desenvolveu, vamos ter que tratar, né? O tratamento é esse, esse e esse. Né? Esse é o... Não se assuste, depois que te dá todo esse diagnóstico, não se assuste, que é impossível, né? Mas eu acredito que seja o que desenvolve sentimentos e baixa imunidade. O meu marido, ele tem asma, teve uma crise muito grande de asma e ele caiu azul na minha frente. Uhum. Isso foram 3 meses antes. Ele ficou na UTI, resumindo, ele ficou na UTI durante 5 dias desacordado, mais 6 em recuperação. Para vocês entenderem a gravidade, ele emagreceu 8 quilos nesse período. Tá? Então, tipo... Por conta de asma. Por conta de asma, que é uma coisa que hoje é tratável. Não é uma Sim. coisa que não tem tratamento, que não tem... Mas é um outro assunto, mas eu estou colocando para que vocês entendam por que pode ter baixado a imunidade, por que todo o meu sistema, né? Estresse. Entrou num estresse. Tipo, um pico, né? Uma coisa extrema. E desenvolve. Eu acredito nisso. Acredito que tudo que a gente não trabalha dentro do nosso organismo, que a gente guarda, porque nesse momento, eu tenho, como o Ludi falou, eu tenho 2 filhas. Uhum. E que parece que não é permitido, né? Para as mães, né? Ter algum tipo de problema de saúde. A gente, por isso, não se cuida, né? Doente. Estar ter algum problema. doente. Qualquer tipo de problema que for. Então, nesse caso, meu era estresse extremo. Então, parecia que não era permitido. É, porque aí E você aí tinha a guarda. situação do marido, você tinha a situação... Você tinha a família, Claro. os filhos. Tudo pra cuidar. E aí, o que aconteceu? E aí, qual que foi o Eu diagnóstico? acredito que tenha sido isso. O médico disse que é uma célula, como eu falei para vocês,
que desenvolveu. Mas, na verdade, o meu diagnóstico veio posterior. Porque eu tinha... depois que aconteceu isso com meu marido, a gente fez uma viagem, eu passei mal. Como que eu descobri? Como é importante se conhecer o corpo da gente, né? Uhum. E eu comecei a passar mal, tive uns episódios de vômitos e senti uma bolinha, como se fosse meu ovário, mas uma bolinha assim mais centralizada. E como eu estava no período menstrual, eu achei que teria a ver com isso. Só que o vômito para mim não foi normal, porque eu não sou uma pessoa que vomita. Então, esses são sinais, certo? Então, quando a gente conhece seu corpo, isso é uma questão de que, mesmo que a gente não seja permitido ficar doente, você sabe quando alguma coisa não está certa. E eu falei para o meu marido, nós estávamos viajando nós 4, meu marido e minhas 2 filhas, e só eu estava passando mal. Então, não era alguma coisa que eu comi, porque o que eu sentia era como se tivesse um ataque de fígado. Como se tivesse comido alguma coisa que me fez mal. Uhum. E todos comemos a mesma coisa, porque sou eu. Aí eu vomitar, assim, me sentia assim, mas eu falei, será que eu não estou grávida? Foi a primeira coisa, porque vômito ou é comida ou é gravidez, que a gente pensa, né? E você achou esse nódulo palpando? Eu tocava assim e sentia uma bolinha, te falo, eram 2, 3 centímetros no máximo. Sentia uma coisinha de nada. Então, por isso eu falo, Do dia pra noite. Do dia pra noite. Desse momento do vômito. Ou seja, assim, do dia pra noite. Aí você tocava e era uma bolinha. Ok. Não doía. Não doía. Eu tinha ovários micropolicísticos. Você já Então, sabia antes? Já sabia e eu fazia acompanhamento. Entendi. Isso que estou falando é 2022. Então, eu tive um ano, o ano da pandemia, no qual eu não ia no hospital a fazer o acompanhamento. Mas foi esse período, um ano, que eu não tive. Eu tenho, de 2021, tenho exames. E 2022, que eu não tenho. Início de 2021, tenho exame. E aí tu também, a tua família não é uma família que tenha muitos casos de Não tenho. Eu não câncer. tenho. Os 2 casos que eu tenho na minha família direta, digamos, meu pai e da minha mãe. A minha mãe é câncer de pulmão. Ela faleceu por câncer de pulmão, mas mesotelioma, que é um câncer adquirido. Quê? Mesotelioma se chama. Mesotelioma. É que tem nomes. Cada tipo de câncer tem um nome. Aham. Né? E qual que Então, você teve? Carcinoma seroso, de baixo grau. Esse baixo grau já explico, é o tempo que ele leva para desenvolver. Quando é alto grau, é o mais normal. O clássico, normal que todo mundo tem, que tem sintomas, que começa a se sentir mal, o que eu tive, na verdade, que já não é meu, que não me pertence mais, tá, gente? Isso, graças a Deus. O que eu tive foi de baixo grau, ou seja, não dá sinais. Só quando ele... Pior ainda. Sim. Então, por isso que eu falo, é importante se conhecer, porque você não sabe se vai ser alto grau, se é baixo grau. Isso só com exames posteriores. Então, eu passando mal, aí falei, eu acho que eu posso estar grávida. Eu voltei e fiz exame de gravidez. Fui no médico, passei para o médico falou, vamos, a primeira coisa que ele descarta é uma gravidez, porque se tem que te dar algum remédio, qualquer coisa, até remédio para vômito. Claro. Negativo. Aí, a médica falou, tá, eu vou te mandar fazer uma ecografia, vamos ver o que é, como está. Aí eu fiz a ecografia, apareceu uma bolinha de 2 centímetros. Aí falei para a médica, mas eu estou com uma dor aqui lateral. A médica levou por 1 mês tratando como se fosse uma hérnia. Porque na hora que eu falei que meu marido caiu, eu fiz muita força para ajudar ele, para levantar ele, né? Então, eles achavam que era uma hérnia. Aí, eu ia, me davam remédio para hérnia, e continuava a dor, continuava. Falei, não está dando certo, isso aqui não está dando certo. E eu sentindo, falei, não. Mas aí você já estava sentindo dor. Desconforto. Desconforto. Sabe aquela dor quando você tem gás, que te dá aquela... Sim. Aquilo e passa. E eu já te explico o que era. Já vamos chegar. E isso foi 1 mês, tá? Mas você tinha feito exames de imagem, Fiz. viu que deu ali um pequeno nódulo, um cisto. Porque eu já tinha ovário micropolicístico, não tinha muita diferença de tamanho. Certo. Então, tipo, não era nada demais. Só que num mês, ele desenvolveu para 10 por 10. O que eu estava sentindo era o crescimento. Mas ele não era de baixo grau?
Baixo grau não quer dizer que é o tamanho que ele cresce, quer dizer que ele é só silencioso. Sim. Mas ele pode crescer muito igual. Pode crescer muito, só não te dar sinais, Entendi. sintomas. E o mesotelioma, ele tem essa característica. Por ser em ovário também, né? O ovário, ele é muito vascularizado. Sim. Então, essa célula mutada, ela toma vias em proporções muito maiores. Então, ela vai... E vascularizada. Então, ela vai se assim, alimentando daquela cadeia. Entendi. Então, entre, por exemplo, o câncer de mama vai mais lento. Isso? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas É o tipo de câncer que É você o vai tipo. É que na mama é um outro nome. ter. Uhum. Né? A gente Entendi. chama de carcinoma. Tem vários, O né? que eu tive foi carcinoma, mas é de baixo grau, né? Cirrose de baixo grau. Mas é realmente, quando que o médico sabe? Quando vasculariza. Isso. Isso que ela fala. E o tempo de crescimento no ovário é muito maior. E então, você pensa, o ovário, ele é pequeno, né? E ele vai aumentando de tamanho. E daí faz sentido ela falar que começou a sentir dor. 10 é 10 centímetros? 10 centímetros, 10 por 10. 10 por 10. Quase Aqui, um ó, limão, Lud, quase Quase um uma assim, ó. limão. laranja. Aham, uma laranja. Então, o limão. ovário, ele tem o quê? 4, 5 Uhum. centímetros? 4 Ele é centímetros. pequeno. O dela tava assim. Em um mês? Em um mês. Meu Deus. Mas ele cresceu no mês, isso daí, aí a médica pegou e falou, olha, vou te mandar, já foi assim, a ginecologista falou, vou te mandar para cirurgia. Por quê? Para um cirurgião. Porque se for realmente uma hérnia, ele vai saber melhor do que eu nesse momento. Ele falou, se for a hérnia, é cirúrgico. Mas a hérnia cresce rápido E assim? se for, a hérnia, na verdade, ela te dá hérnia por esforço, né? Sim. Rompe um músculo. A abertura do músculo, na verdade, né? Ela já fica grande. Não existe de crescer. Na hora te dói. Tipo, então pode ter sido por esforço e eu não sentir tanto, porque estava com adrenalina em cima. Eu não sei. A Enfim, médica falou, aham. tipo, por algum motivo você está desenvolvendo isso agora. Essas dores agora. Tá. Só que eu fiz a imagem e deu que estava crescendo. Aí me falou, vou te mandar para o cirurgião. Se for, eu não posso te falar de que seja uma coisa, que seja, ainda ela falou, que seja uma coisa ruim. Ela não falou câncer. Ou que seja uma coisa normal. Eu vou te mandar um cirurgião oncologista, não se assusta, né? Mas eu preciso. Se não for câncer, você vai estar nas melhores mãos. Tem- E se for, também. Faz sentido, sim. Total. Claro. Em outras palavras, essa não é a minha área, mas a gente precisa investigar Saber o que é. e eu vou te encaminhar para alguém que vai fazer isso. Uhum. Lá fui eu para o cirurgião. Demorei 20 dias essa transição. Quando eu fui lá, o médico apalpou e ele falou, isso aqui não é uma hérnia. Isso aqui é uma massa. E eu, com meu, né, vasto conhecimento, falei, uma massa? O que é uma massa? Tipo, imagina, vocês também, né? Tipo, o que é uma massa na hora? Aí ele falou, não sei. Então eu vou te mandar fazer uma Biópsia. ecografia. Não, ecografia abdômen total. Lá fui eu. Quando eu fiz, estava 18 por 14. A dor que eu estava sentindo, porque ele estava subindo pelas paredes. Então, estava rompendo, como se fosse a gravidez. Que ele vai entrando, sabe o bebê quando vai... Comprimindo todos os tecidos que a gente fala que é É adjacente claro, mas ali, se ele já estava maior ao do que o entorno. ovário, Sim, ele tá já muito não maior. cabia. empurrando intestino, todo Empurrando mundo para todo cima. mundo. Exatamente. E aí que quando fizeram o exame, falaram, olha, é um cisto, que realmente era, um cisto. E o cisto aqui é aquoso, né? Tem uma parte, ele falava assim, tem uma parte que está, que não está transparente. Porque quando o cisto está transparente, ele não está vascularizado, entendeu? Então, essa parte que estava, uma parte que está, Maciço mesmo, tipo. isso, um pouco mais, eu não sei como falar, eu não me lembro qual que é o Fosco. nome. Fosco, isso não era translúcido. E aí o médico me mandou fazer a cirurgia. Marquei a cirurgia, 20 dias depois, né? Quando fazem a cirurgia, retiram 20 por 20, 2,3 kg. O quê? Te juro, Um bebê. te juro. E Nossa. não dava para biopsiar, tá? Porque como é cisto e aquoso, Mas o cisto cresce muito? o cisto cresce. Não sei se tanto assim, né? Mas o cisto cresce. Mas estou te falando 2,3 kg, tá aí, 20 por 20. 20 E por isso 18. deu quanto tempo desde quando você passou mal até a cirurgia? Olha, eu passei mal em agosto,
agosto, setembro, e fiz a cirurgia em fevereiro. Então, 4 meses. Que ano que foi? 2022, 23 fiz a cirurgia. Foi descoberto 22, 23 fiz a cirurgia. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses. Sim, no máximo 6. Assim, tipo, porque começou, né? Tipo, aí eu me lembro de que o médico falou que não dá para biopsiar, porque se você fura, o líquido se espalha no organismo. Sim. E você tem 6 meses de vida. Porque Sim. E não você sabem tem pra o quê? onde que- 6 meses de vida. Porque isso se espalha, é líquido, se espalha no organismo e eles já não conseguem controlar aonde que está. E outra coisa, E é assim? Mas o câncer é líquido? Olha, eu não sei nada. Aí se chama carcinoma. Quando se espalha assim, o ovário ele fica muito próximo aqui, né? Dos intestinos. Então, na cavidade abdominal. Então, quando existe essa penetração e esse rompimento, né? A gente pode falar de apêndice, por exemplo. Quando ele supora, quando ele estoura, ele vai para todas a cavidade. Só que ali a gente tem, por exemplo, fezes, né? Então, não é Eu gosto do câncer, apêndice. não é algo maligno, não são células mutadas. Por que ele fez essa capa de líquido? Porque é uma inflamação. Todo câncer começa com uma inflamação. Sim, Né? claro. Então, vai juntando leucócito, as células vão tentando encapsular e matar aquilo ali, não conseguem. Então, elas vão chamando mais amiguinhos delas que vão fazendo líquido, a barreira, para tentar expulsar. O sistema imune sente, é a primeira coisa que sente, né? E ela falou que ela tinha vômito. Então, você vê, já estava crescendo, provavelmente fazendo alguma coisa ali já no intestino, essa mudança de leucócito, de células, né? E aí, o que acontece? Se a gente fura, ele vai suporar, que a gente fala que ele estoura lá dentro da cavidade. E aí, a gente tem o que a gente fala de carcinomatose peritoneal. Peritônio, a capa do peritônio cobre todos os órgãos abdominais. Então, se ele espalhar, ele vai dar em todos os órgãos abdominais, porque ele vai estar na capa do peritônio. Tanto Daí é que é a tal da metástase? na verdade, Só que é ele se carcinoma, espalha. porque a gente tem uma capa, certo? Que é Sim. peritônio. Sim. Ele vai cobrir todos os Sim. órgãos. Essa capa é grande, ela cobre todos os órgãos. Então, quando a gente tem carcinomatose peritoneal, o câncer tá ali cobrindo todos os órgãos. Então, ele vai fazer metástase geral no abdômen todo. E outra, é líquido. Você não sabe se dentro, Sim. aqui é uma célula consegue ou é limpar. todo. Não consegue limpar O mais. médico falou, não se sabe se todo. Eles tratam como que Existia tudo uma é massa, câncer. existia uma massa, porque o câncer é uma massa de mais de 100 células mutadas no DNA, Sim. que se transforma em uma massa cancerígena. Uhum. E aquilo a gente tem que tirar e depois tratar e fazer quimioterapia, cirurgia. Sim, eu fiz. Faz a cirurgia, faz quimio, faz rádio, depende muito. Mas essa massa estava dentro desse embolado, emaranhado de muito líquido. Então, Daí 2,3 kg. Do ovário Meu direito. Deus. Só que, lembram que eu falei? Não dava para punçar, não dava para ter certeza se eu tinha câncer ou não. Na primeira cirurgia, eu fiz 2 cirurgias. A primeira, ele retirou esse tumor. E como ele estava agarrado no ovário, tiraram o ovário direito. Deixaram meu útero e o ovário esquerdo. Mandaram para o laboratório e veio o laudo dizendo que era câncer. Porque eles lá no laboratório se conseguem abrir, né? sim. Agora, dentro de mim não dava para punçar. Quando voltou, dizia que era câncer. Como é o tipo de câncer, que é o carcinoma seroso, ele se alimenta de hormônios femininos. Então, o que eu tive que fazer? Em 45 dias, esperar que fechasse minha cicatriz e fechasse um pouco meus tecidos para poder fazer uma nova cirurgia, retirada de ovário, do ovário esquerdo, que estava bom, e do útero. Aí vocês me falam, todo mundo me pergunta, mas por que o médico não retirou na hora? Eu fiz essa pergunta para ele. Porque se ao retirar o cisto, era só um cisto descontrolado e não desse câncer, eu poderia ficar com meu outro ovário e ter meus hormônios. Hoje estou cerada de hormônios femininos. Então, e porque o hormônio feminino, ele serve para proteger nossos ossos, nossa parte cardiovascular. Então, tem um monte de funções. Não é só para a reprodução. Só para a reprodução seria o útero. Mas os hormônios não. Vixe. Um monte de coisas. Eu entrei na menopausa direto, porque na segunda cirurgia tiveram que retirar tudo. Por quê? Porque deu câncer que se alimenta. Então, tiveram que retirar. Era obrigatório. E isso é muito importante, porque às vezes a gente fica questionando a decisão médica, tá?
E nesse caso, eu acho que o médico tentou fazer o melhor para mim, Uhum. tá? Ele não me perguntou se eu queria ou não ter mais filhos e retirar do meu útero. Mas ficaria o outro ovário que para o câncer também teria que retirar. Ou seja, se você parar para pensar, se não houvesse dado câncer, eu estava com meu útero e meu outro ovário, que eu ia ter uma vida muito boa, né? Normal. E estaria ainda produzindo estrogênio e progesterona regularmente. Claro. E aí poderia. O Mas organismo igual não precisa do útero, né? Quem Não. produz, mas é que ela precisava retirar tudo que tinha de produção de Eu hormônio, tive que retirar Que são os posterior. ovários, que né? são os ovários. Mas o que eu falo é porque a gente, muita gente me perguntou, fala, mas por que você tem que fazer uma segunda cirurgia, ter. passar tudo de novo? Eu falei, gente, Porque ele não tinha o diagnóstico de câncer sem fazer a biópsia. exatamente. E ele falou para mim, eu não posso retirar de você o órgão sadio, que seria meu útero e meu outro ovário, se não tem um diagnóstico de câncer que me avaliza. Primeiro, porque estaria estragando a tua vida, Sim. né? E segundo, porque é antiético. Eu posso perder minha licença. Eu não posso retirar de um ser. Que idade que você tinha na época? Eu tô com 49, 47. Super nova. Então, por isso eu falei, E hoje eles não fazem mais a retirada dos ovários e do útero com tanta facilidade como se fazia antes, sabe, Lud? Exato. Mas é justo, né? Porque como é que você me saca um órgão? É roubo quase, eu concordo. É. Imagina. mas é bom explicar, porque como eu falei, tive 2 cirurgias, passei por 2 situações, né? Que são, tipo, a cirurgia não é fácil, gente, né? Essa cirurgia, eu tenho 37 pontos, umbigo para baixo, vertical. Então, é pesado, até para você se movimentar, depois se refazer. Ok, mas são necessários esses passos. E eu questionei o médico, porque eu falei, gente, já que fez uma, por que não fez tudo? A explicação é essa. E é válido, porque a gente vive o tempo inteiro, né, questionando. Então, o questionamento, nesse caso, é para evitar qualquer tipo de problema que você possa não ter. Se você não tem câncer, você pode ficar com seus órgãos. Sim. Mas não sou adivinho. E assim, Valéria, eu queria te perguntar, né? Porque Claro. aqui a gente tem você que vivenciou isso na pele, e aí tem a Isa que vivencia o lado contrário, né? Uhum. Que convive com pessoas e ela prega exatamente a humanização nesses ambientes, porque os médicos, os enfermeiros, eles vivem. Eu entendo eles têm que sim. ser frios. Mas ele está no automático. Sim, pois é. E E lamentavelmente aí a não é Isa uma que já situação. vem fazendo todo o movimento, ela é professora, palestrante, mentora de profissionais da área da saúde para ensinar essa humanização mesmo que estão se perdendo. Porque qual que foi o sentimento? Eu, assim, né? Uhum. Primeiro, você tem um diagnóstico, a gente não é especialista nisso. Então, eles já falam pra gente bem como tu falou. Uhum. Como se, fosse a nossa vida, né? Sim. E aí, eles falam pra gente como se aquilo não tivesse dentro da gente, né? Uhum. Que é outra coisa do tipo, Não está tu dentro não deles, escolheu. né? Não é Tu dentro da gente. tu não escolheu. Não. Não dá um tempo meio que você não tem tempo suficiente pra você lidar com todas essas emoções. Uhum. E naquele momento, pós-cirurgia, que você fez tudo isso, como que de fato você se sentiu assim? E aí, porque um monte de gente também, e aí hoje eu vejo você que tem tão pouco tempo, eu fico bastante feliz, porque você toca a vida muito diferente. Uhum. E eu acredito que o emocional, ele conta muito. E aí a Isa vai explicar pra gente um pouco sobre isso, porque se a pessoa se abate psicologicamente, e é óbvio, não é uma coisa que você tem controle, né? É por isso que nós estamos falando aqui sobre níveis de consciência, de você entender, não se sentir culpada, não, agora pronto, vou morrer, acabou a minha vida. Como é que você sentiu e o que fez você realmente chegar aqui, sentar tão pouco tempo depois e contar assim, de uma forma tão forte? O que eu senti, vamos começar, são muitas e todas levam ao mesmo lugar, tá? O que eu senti na hora, logicamente, foi um desespero. Sim, claro. Mas, não tem como não. Mas, como mãe, a primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho 2 filhas. Eu penso sempre isso. Eu tenho 2 filhas para criar. Não posso. Não me permito. É ruim e é bom ao mesmo tempo. Porque quando eu falo não me permito, eu trabalho meu lado emocional que me ajuda a sair disso. Como que eu saí? O apoio da família,
amigos ou das pessoas que estão perto é essencial. É essencial. Qualquer pessoa que queira estar com você, que você sinta, porque nesse momento você fica muito sensível e você sente quem está por interesse, quem está por interesse no sentido, eu estou aqui porque me mandaram, tá? Não estou falando de interesse financeiro. A tua irmã não pode estar, me mandou para ficar com você. Tudo isso. A única coisa que você não quer é ser um peso para as famílias. Sim. Para a família, para os Sim. amigos. Sim. Você não quer ser um peso. Sim. Então, como que você não é um peso? Assumindo a rede da situação. Você está doente. Você não está... até que o médico te fale, olha, não temos mais nada para fazer, você está... Eu acredito que esse seja um ponto muito, né, ela pode explicar, né, muito mais pesado. Enquanto você tem para lutar, você tem que juntar suas forças e lutar. Então você só quer positividade perto de você. E pessoas que realmente se comprometem Sim. com a tua história, com... E ao mesmo tempo você não quer ser um peso. Então você tem que estar com alguém que te faça bem, emocionalmente que eu falo, sabe? Pode sentar, conversar, contar história, contar da vida. Alguém que te faça bem. Tem gente que gosta de estar em silêncio, mas sentir a presença. O que você sentir que te faça bem, mas faça saber aos outros. Porque ninguém adivinha também, né? Para saber como é que te faz bem, o que te faz bem. Então, no meu caso, meu marido foi a maior força que eu tive. Meu marido e minhas filhas, né? Mas as minhas filhas tentávamos, tá tudo bem, sempre tá bem. Mas a minha maior fortaleza foi meu marido. Ele esteve comigo em todos os momentos. Gente, eu vou falar uma coisa. Quando eu entrei para fazer a minha cirurgia de retirada de tumor, eu entrei andando, assim como estou agora, conversando. A única coisa que eu tinha, parecia um bebê, por de tão grande que era. Parecia um bebê que sentia na barriga. Uhum. Mas o resto, eu estava ótima. Como é que você entra para fazer uma cirurgia se você não tem alguém atrás? Que você pode entrar em paz porque sabe que vai cuidar, que vai estar com você, que vai cuidar dos teus filhos, que você vai ter esse momento para você se cuidar. E esse que é o ponto. Eu acho que é isso que fez toda a diferença na minha vida. O apoio. Sim, o apoio dele. O apoio dele, eu tenho amigas maravilhosas que estiveram junto comigo também, o tempo inteiro, e conversando, e falando, e dando risadas, e chorando junto. Porque não é só dar risada. Claro que não. É chorar, é soltar tudo que você tem. Sim. Porque você precisa ir tranquilo, livre, dando, né, essa liberdade para o médico fazer o que tem que fazer. E como você enxerga a vida agora? É totalmente diferente. Para mim, assim... Tipo, a Valéria antes de adoecer... Não, antes de todo o diagnóstico. Como que você enfrentava a vida e a Valéria hoje? Eu continuo sendo uma pessoa super ativa, né? Mas eu era muito cheia de coisas, muito cheia de tarefas, e não dava tempo para mim. De nenhum tempo. Nenhum momento para mim. E sempre foi assim, né? Tipo, primeiro minhas filhas, primeiro o marido, primeiro a casa, primeiro... E aí você não dá o tempo para você. Hoje eu enxergo assim, olha, preciso fazer tudo isso, mas tenho que ver meus exames. Mas tenho que ir pro médico. Mas eu tenho que descansar. Tô cuidado. Vou fazer meu cabelo. Com você. Tipo, porque... mas eu vou no dentista para mim. Mas existe... Primeiro eu. Existo eu também. Olha que beleza. Isso. Você precisa. E outra coisa. Existem os problemas. Tá? Como e para todo mundo. Mas existe a solução do problema. Se existe um problema, existe uma solução. Simples. Então, eu não posso só ficar nervosa, mal, ou em uma situação, porque eu sei que o médico me pediu para não ficar assim. Por isso que eu falo que a imunidade emocional é a chave para cura, Lud. também. Sim. Se você não está, teu emocional não está bom, você não ajuda o médico a te curar. Essa é uma mensagem para todo mundo. Quantas mulheres têm um parceiro, os filhos ou a família do lado? Se a gente for ver uma estatística. Muito poucas. Muito poucas. Quase nenhuma. Uhum. No dia a dia isso? Sim. Sim. Não tem apoio. E pior, né? A gente tem aí a história de câncer de intestino da Preta Gil, que ela conta, é uma famosa. E ela veio falando que o quê? O marido separou dela. Sim. Então, e aí deixa eu te falar o contrário. E agora você que tá ali, né? Dia a dia, ficou muito tempo ali.
E aqui sem causar muita polêmica, mas acaba que vai causar, não tem jeito. Quando o homem adoece, a mulher tá lá, né? Sim. Qual que é a estatística, assim, me diz? Do tipo, quando homens estão doentes e quando mulheres estão doentes. Porque a gente imagina, agora você que Sim. vivenciou, como é que é? Porque o cuidado, ele vem também, ainda falando da cultura, o cuidado, ele é da mulher. Ele foi imposto para a mulher. Aham. Então, o homem, ele tem que garantir a cria, o sustento, ele tem que sair para caçar e trazer e ser forte, poderoso. É por isso que ele fica, quando fica doente, é ainda mais agressivo, porque ele não se cuida, ele não olha para si. Mas o cuidado é da mulher. Então, assim, falando de uma forma menos pesada, mas ele se sente no direito de apenas sair. Apenas isso eu não aguento, então isso não é para mim. Não é pra mim. Tchau. É muito Fechei a porta. Eu não estou preparado psicologicamente pra passar por isso. Meu Deus, E na Isa. hora da químio, que eu fiz 6 ciclos de Você químio. vê como é que é a exceção, né? É. 6 ciclos. 6 ciclos. São sessões, né? 6 sessões. Fala de ciclos porque entre um e outro existe um intervalo de dias. Então, o ciclo, eu tive 6 ciclos de 21 dias. Ou seja, 21 em 21 dias eu fazia uma aplicação de químio. Mas se você vê a quantidade de mulheres que tem fazendo químio e que vão sozinhas. E que só ligam para... Você estava falando isso, eu me lembrei. Só ligam para o marido ou ligam para a empresa de transporte para Sem pegar ninguém, Lud. sem ninguém. E o homem? O homem, tem homens e tem as filhas. Geralmente são as filhas que estão. Filhas mulheres, Uhum. que eu vi. E sem contar que eu acho que a mulher adoece mais. Como que é isso, estatisticamente? Não faço ideia. A mulher adoece mais. Não é que a mulher adoece mais. Ela procura o prognóstico e o tratamento É verdade. antes. O homem não gosta de médico. O homem, quando ele acha, já é tarde demais. Né? Então, nós temos mais estatísticas que comprovam doenças em mulheres, porque nós procuramos, o homem não. Entende? Então, não tem como a gente ter um número se os homens não procuram. Claro. Tanto é que homens morrem mais, né? E estatisticamente os homens morrem mais que mulher. E falando um pouquinho do porquê, e sem... Porque não é... O nosso papel como profissional da saúde não é julgar. Nem o homem, nem a mulher, nem o familiar que não foi, nem nada. Mas aí a gente também trabalha com a questão do homem ser mais racional. A mulher mais emocional. Então, o que você espera? O homem, ele vai... Muitas vezes ele não vai estar ali segurando tua mão, que, né, o teu marido, assim, foi um exemplo de homem que a gente quer para o resto da nossa vida, né? Mas a maioria não. A maioria ele vai segurar as pontas dentro de casa. A maioria ele vai segurar as pontas. Por quê? Porque esse é o racional. Ele não está preparado para agir nessa hora da emoção. Porque o homem não teve essa construção. Ele não foi permitido até pela sociedade mostrar emoção, chorar, né? E aí tem muitos homens que dizem não. Eu tô arrepiada, porque pra mim não dá. Então, tchau. E aí, assim, se a gente for julgar, a gente julga com palavras negativas, mas não estamos aqui pra fazer isso, né? Assim, pra entender a natureza ali, né? Do cérebro do homem, da mulher e como é pra gente. E a ideia aqui desse podcast é da gente falar de assuntos difíceis, de alcançar pessoas que vivenciam os dois lados, tanto mulheres que passam por esse momento, homens que passam, mas também as mulheres que têm que estar perto dos homens que em algum momento adoeceram e vice-versa, dos homens entenderem a importância que é de estar perto de momentos como esse, mas e principalmente da gente ir atrás desses prognósticos e realmente se cuidar, e não que né, é muito real, a gente vê em tudo. Se a gente faz isso, imagina, se a gente faz isso, as indústrias que geram gente que trabalham só com linha de produção, eu trabalho há muito tempo na indústria, e elas trabalham exatamente com isso para gerar faturamento, elas muitas vezes trabalham com a manutenção corretiva, que é o quê? Quando você realmente resolve o problema depois que ele aconteceu. Como é que a gente não é assim? Exato. É quase uma, como é que chama? Como é que chama isso? É uma... Também corretiva deve chamar, né? Como é que chama? Preventivo. Preventiva quando a gente previne antes. Então, vou fazer os meus exames de rotina pra quê? Porque se acontecer de eu achar alguma coisa,
eu vou prevenir. Sim. Mas se Eu vou agir acontecer, agora, eu vou né? agir. Exatamente. E quando a gente fala em prognóstico, já resume o que você quer dizer. Porque o prognóstico, ele é assim, Lud. Quando eu descubro uma doença, quanto tempo eu vou levar para tratar essa doença? Exatamente. Essa doença é tratável ou não? Tem o tempo? Tenho tempo? Uhum. Existe essa possibilidade? E eu te digo assim, as mulheres, geralmente quem trata são as mulheres, os homens esquecem entrar na negação. Ir para casa e fingir que nada aconteceu. Alguns homens são assim, tá? É uma tristeza. E gente. aí, Depois a como gente que o vai- profissional faz? A gente convence, fala, vai se tratar e pronto? Autonomia do paciente. A gente também tem que respeitar escolhas. Mas o nosso dever nessa hora é realmente pegar na mão e dizer, olha, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o prognóstico é sempre quando tem a doença. E aí a gente fala assim, ó, a vida após a doença. O pós, né? O pós-doença. Então, quanto tempo... Como lida também, né? E você hoje trabalha com esse prognóstico porque você teve uma doença. E aí você vai ficar ali na faixa de 5 a 10 anos fazendo anos. todos os De 6 em 6 meses. os exames de Eu estou rotina. em remissão. Não estou em remissão. Estou em remissão completa, não estou curada. A diferença é essa. Curada depois de 2 anos? 5. No meu Ah, caso, são 5. 5. E depois de 5 anos, que de 6 em 6 meses eu repito todos os exames que eu tenho. Todos. E dá tudo cerado. Ou seja, exame de sangue, tomografia com contraste. Marcadores tumorais. Sim, todos os marcadores tumorais que existem, eu faço exame de 6 em 6 meses. E PCR, né? Uhum. Que é outro exame que Sim, de sangue, né? sim. E isso é remissão. Quando tem remissão parcial, que é quando abaixou o nível do câncer no sangue, ou o tumor diminuiu de tamanho, isso é parcial. Ou seja, uma remissão ajudou, sim, mas não foi total, completa. A minha é uma remissão completa. Porque você retirou e agora tá assim, entendi. Sim. Porém, mesmo tendo retirado, poderia ter ficado alguma célula. No corpo. Por isso que foi feita a quimio posterior, Entendi. para matar qualquer tipo. Não fez rádio. Não, Que bom. não fiz rádio porque, como foi retirado o tumor de forma completa, não foi necessário. Na verdade, assim, eu fiz, era para ter sido 3 ciclos só de quimio, e o médico, por uma questão mais, ele já foi mais preventivo, né? Ele agiu preventivamente, ele fez mais 3. Para que não tenha nenhum... Previne-se aí os danos colaterais que possam ter se espalhado ali por algum, Claro, por algum entendi. tecido, entendeu? Imagina que faça 3 e tenha uma célula em alguma parte do Lá no organismo. dedão do seu Correu. pé. Aí ele fez preventivamente, fez mais 3 para que não tenha... E realmente, depois dos 6 ciclos, eu estou repetindo meus exames há 2 anos e está em remissão completa. Até agora, nada. Não tem Graças nem sinal. a Deus. Aham. E assim, Valéria, se tu pudesse mandar uma mensagem para todas as mulheres que estão escutando, os homens também, que estão escutando aí nosso podcast. E o nosso objetivo é realmente fazer com que as pessoas elevem o nível de consciência e entendam que existe outra forma além de viver no automático. A gente sabe da correria, do dia a dia, a vida de cada um. Mas para quem teve esse diagnóstico e começa a ver a vida por outro óculos, literalmente, qual é o recado que tu deixaria para todas essas pessoas? Em 1 minuto, assim, rápido. Primeiro é se conheça. Se conhece a qualquer sintoma, qualquer coisa, vai para o médico. O médico é teu aliado, teu amigo, não é teu inimigo. Ele está ali mesmo que você não gosta dos exames, das coisas que tem que fazer, precisa. Pegue o diagnóstico quanto antes. Quanto antes você pegar o diagnóstico, você vai agir e vai sofrer muito menos. A outra coisa é mantenha sua cabeça no lugar. Claro. Eu sei que é difícil, mas mantenha a cabeça no lugar, no sentido de que assuma o que acontece. Se você assumir que você está doente, você assume que você precisa de cuidados. Se você não assumir que você precisa de cuidado, você não deixa. Muito não faz bom. teu tratamento. Claro. E se você não faz teu tratamento, não tem uma cura. Então, isso é uma coisa básica. Isso que a gente não faz isso no automático. A gente se assusta e o medo nos paralisa. Não, gente, não paralise. Você sabe, tem uma chance, corra atrás dessa chance.
tenha no redor pessoas que te façam bem. Como falei, se o bem é só estar do lado e em silêncio, ok, tem essa pessoa, se essa pessoa te faz bem. Tenha apoio, busque apoio de pessoas. Mas, principalmente, vai no médico e pegue quanto antes esse diagnóstico. Se deixe ser cuidado, né? Sim, exatamente. Sim. Dê o lugar para o médico agir. Ele está aí para isso. E assuma o que você tem para poder ajudar. Muito bom. Coloque isso positivo. E pensar positivo. Não tem outra coisa. Não adianta. Tem pessoas que falam, mas é uma situação ruim, eu não consigo pensar em positivo. Não é só você conseguir, é ajudar as tuas células a se reproduzir. Porque quando você está bem, claro, você cria situações boas. Sim, sim. Entendeu? Inclusive, teu organismo, teu corpo reage de uma forma boa. Muito Falando obrigada. da neuroplasticidade, né? E é exatamente o que você falou, traduzindo por uma fala de uma outra paciente minha, ela dizia, eu me curei porque não havia nenhuma possibilidade na minha mente, na minha memória, no meu do meu corpo, de eu não me curar e eu não estar aqui hoje. Nossa, fica com essa. Uhum. E não é não ser realista, né? Porque tem gente que deve pensar, mas existe porque tá... Sim, claro, existe, mas se ajude. Sim, claro. Positivamente. Meninas, muito obrigada pelo seu relato. Obrigada, Val. A gente tá junto sempre. Sim. Obrigada por você ter aceitado. Não é um tema fácil de se falar. Mas também não é tão difícil, gente. Isso. E aí, gente, a Isa vai produzir um evento. Conta um pouquinho, Isa. Rapidinho. Na quarta-feira, Aham. vai ser dia 29/10. Agora até quero convidar você, Valério Vacilude também. Então a gente vai começar às 18h30, vai ser na Dom Carmino Pizzaria. E nós falaremos do feminino, da prevenção, do autocuidado. O evento chama-se Cuide-se para Florescer. E ontem eu acordei com um insight, até falei, né, que eu vou colocar essa questão de hormônios para a mulher conhecer um pouquinho do seu corpo. Quais os hormônios que o corpo da mulher produz? Quando a gente fica estressada, quais esses hormônios? Então, quando que chega a menopausa? Se ela não chega, porque chega? E aí a gente vai afunilando para falar da prevenção. E aí, uma grande amiga nossa vai estar presente também falando do autocuidado e desse olhar pra gente mesmo. E então tá todo mundo convidado. E é um evento do Instituto Humaniza, que é um instituto que hoje é minha vida e tá crescendo cada vez mais pra gente estar aqui junto com as pessoas e transmitindo esse conhecimento e cuidado com os pacientes. Se não tivesse ninguém do teu lado, naquele momento, haveria um profissional da saúde. É para isso que eu trabalho. Para que haja. Humanizado. Que bom. Humanizado. Que bom. Isso aí. E Bom, para muito você, bom. Muito esse bom conteúdo pra serviu para você, compartilha mais lá. Então, honre a gente também aqui, mandando esse conteúdo pro máximo de pessoas que der. Abraço. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.